Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, esse especial, eu podia fazer isso para os meus inscritos, mas fazer o quê? Esse especial é um pouco mais especial que o comum. Não é só especial de vamos comemorar o número de inscritos. É um especial que, mais que qualquer outro, para falar de uma figura muito importante. A gente vai falar sobre o lendário Éder Joffre. Eu separei um vídeo só para falar só sobre ele, tudo que eu encontrei sobre ele. E posteriormente eu faço react, eu faço análise. A análise em questão não vai ser um combate muito longo, foi um nocaute que aconteceu no 6º round. Mais pra frente eu vou dialogar, talvez eu fale isso no react. Seguinte, eu espero que vocês gostem. É um lutador que tem uma importância muito grande pra mim. Ai, caralho! Eu acho que mais que qualquer outro que poderia acontecer na minha vida, o maior motivo para eu ter criado o canal, para eu ter voltado e não abandonado o esporte de combate, luta, arte marcial em geral, foi o Éder Joffre. Foi um lutador que pra mim tem uma importância. Tem caras que eu coloco num pedestal. Éder Joffre também tá nesse pedestal. Eu tenho favoritismo, talvez maior por outros, mas eu tenho que admitir que é o lutador mais importante da história do meu canal. E talvez para muitos outros lutadores eu não poderia falar menos, fazer menos para esse lutador em questão. Eu espero que alcance até a família, que gostem da homenagem que eu vou prestar pro nosso lendário. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou dar continuidade normal, só foi uma pequena introdução. Seguinte, gente, falar sobre Éder Joffre. Éder Joffre, nascido em 26 de março de 1936 e infelizmente faleceu em 2 de outubro de 2022. Ele foi um budilista e arquiteto brasileiro. Filho de Aristides Joffre e... Caraca, como era o nome da mãe dele? Ela era da família Zumbano. Éder Joffre é paulista, dito brasileiro, nascido filho de um argentino com uma mulher italiana, sendo que ambas as famílias tinham ligação com artes marciais. A família Zumbano é uma família um tanto tradicional no esporte de combate. É um fato curioso, a gente vê que de berço ele já era lutador. Eu posso até contar um pouco mais da história, mas eu vou fazer recomendações especiais. Ele é considerado o maior peso galo de todos os tempos e o maior da história do Brasil, na minha opinião. Vocês podem concordar, podem discordar. Eu acredito que não houve, e de fato não houve, até o presente momento. Não há, e eu não acredito que haverá um lutador maior do que Éder Joffre no Brasil. Eu não consigo acreditar, porque a gente está falando de um nível de contribuição que beira o mítico. A gente não consegue pensar que ele é humano. O que ele fez não tem como. É muito acima do normal. Não consigo imaginar uma pessoa fazendo. Ele, aos 29 anos, ele tinha... Tá, os tempos mudaram, a dinâmica de lutas mudou, mas ele aos 29 anos, quando ele 29 ou 26, ele se aposentou pela primeira vez, ele tinha nem 30 anos. E depois emplacou mais 25 vitórias seguidas. A gente tá falando de um lutador absurdamente vitorioso. Ele teve maior número de empates do que derrotas. Derrotas ele teve 2 para um lutador lendário. Ele teve 4 empates. Todos os empates ele limpou a cara dos caras que ousaram ferrar o cartel dele. Então ele se vingou de todo mundo. Ele só não conseguiu se vingar de Fight Harada. Ele não teve oportunidade. Ele tava numa condição física de corte de peso brutal. Eu vou fazer um vídeo próprio desse combate em questão futuramente.
Eu vou falar, Veit Harada também é um cara que merece muitíssimo estudo. Conhecido como Galo de Ouro, eu chamo de lendário, que eu acho que a alcunha de lenda não é menos do que merecida. Concedida pelo escritor Benedito Rui Barbosa, foi tricampeão mundial, sendo campeão pelo peso pena, pela WBC. Foi campeão peso galo, sendo que ele historicamente é o maior peso galo da história. Pela WBC e WBA, sendo que ele deteve o cinturão da The Ring. Foi no pena ou foi no... Não vou entrar nesse mérito agora. Quer dizer que ele unificou os cinturões. E, gente, não é arrumando treta, mas isso eu não vou ter paciência. Eu não vou ter paciência mesmo de quem querer discordar ou tentar fazer qualquer ligeira tentativa de diminuição do Éder Joffre. No meu vídeo, eu consigo, eu acho que restringir. Eu vejo os comentários, eu consigo fazer o que a pessoa nunca mais consiga publicamente comentar. Então, falam, que o Celino Freitas, o Popó, ele foi maior que isso, que aquilo. Gente, a gente tá falando de degrau diferente. A gente tá falando do segundo maior lutador brasileiro pro maior lutador brasileiro de todos os tempos. E tipo, a distância entre eles é um pouco grande. Ai, que foi tetra. Gente, tetracampeão Malcunha, eu acho que foi Galvão Bueno, que os jornalistas deram, porque de verdade, você pode ser hepta. Vamos falar aqui, estranhamente você já é heptacampeão mundial. Isso não vai valer muito. Como você pode ser hepta? Você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde cinturão. Se você ganha ele, você é campeão mundial. Se você ganha outro cinturão, você é bicampeão mundial. Se você vai para outra categoria, tetra, na época, faltou pouco. Sendo que ele detém um cinturão que é de altíssima estima, que é o The Ring, que é chato pra caramba de tudo deter. Então dá pra falar até que ele é tetracampeão mundial. Sendo que ele unificou. Ele fez unificação. Na época do Celino, eu não sei se ele já estava na era dos 4 cinturões ou ainda era a era dos 3 cinturões. Ele não fez unificação total. Ele não foi campeão indiscutível. Éder foi indiscutível. Pela WBC e pela WNA, National Boxing Association, que posteriormente se tornou a WBA. World Team Boxing Association, só mudou um pouquinho os nomes. Lutava quando amador sobre as cores do São Paulo Futebol Clube. Trata-se do único homenageado e induzido ao Hall da Fama. E eu, pessoalmente, eu acho que o Celino mereceu o Hall da Fama, mas como eu não sou chefia do The Ring, então fazer o quê? Foi considerado por especialistas do boxe na The Ring o melhor boxilista da década de 60 à frente do Muhammad Ali. O que acontece? Existe muita discordância, existe muitas indicações, diferentes listas. Existe lista que ele é o maior peso galo, existe lista que ele não é o maior peso galo. Dependia do autor, dependia de quem estava tomando conta da revista, quem estava escrevendo. Isso quer dizer que ele não é o maior peso galo, ele é uma não, ele é o maior peso galo e tem autores que veem que não é o maior peso galo, mas historicamente os dois são certos. Eu vou trazer mais uma fonte que dizem que talvez ele possa ter sido o segundo maior boxeador da história. Mais à frente eu trago isso. Ele estava à frente de Muhammad Ali. Gente, Muhammad Ali era fã. O ídolo, um dos grandes ídolos que ele tinha. Ele tinha admiração pelo contemporâneo Éder Joffre. Vocês sabem o que é o maior? Eu não digo que necessariamente o Muhammad Ali tenha sido o melhor. Ele se aproxima de fato muito de ser o melhor,
mas ele é o maior, o mais importante lutador da história do boxe, asseguradamente o maior em questão de fama. E as concorrências, a gente tá falando de heróis. Essa turma tá com sede. Ficou, Muhammad Ali ficou na segunda colocação nessa eleição, sendo que ele tinha como ídolo o Eder Joffre. O cinturão que o Muhammad Ali tem, ele pediu para Eder Joffre compor. Ele foi ranqueado entre os... Eu vou dar diferentes listas que colocam ele como grandes lutadores da época. Ele converteu ao vegetarianismo em 1956. É um fato interessante. Ele, antes de se tornar campeão mundial, ele era vegetariano. Ele é visto como lutador técnico com um punch desgraçado. Ele literalmente era um demolidor do caramba. Ele tá entre os poucos lutadores que o compõem no cartel mais de 50 nocautes. Muita pouca gente faz parte dessa lista. Aqui, Hall da Fama. Demorou muitíssimo para ele fazer parte do Hall da Fama da Costa Oeste, sendo que ele já estava induzido em outros. Da Boxe International. Existe muitos, se me bem recordo, existe 4. O International e o da Costa Oeste são os mais importantes aqui. Também faz parte do Boxe Internacional, localizado em Nova York. O mais importante dele, criado em 89, onde também é o único brasileiro. Também faz parte de outras 3 galerias semelhantes que listam os maiores da modalidade. Na edição 90, escolheu ele como maior aqui na The Ring, edição de 90 anos. Foi qual mês? Por sinal, eu tô pra ver com... Deixa pra lá, vou ficar quieto porque senão vai dar merda. Sobre a revista The Ring. Apesar de satisfazer... E de fato, apesar da satisfação em ter um respeito, visto como uma lenda no mundo todo, no Brasil ele é pouco reconhecido. Gente, ao ponto de toda hora os lutadores, os boxeadores, Acilino Freitas tem que falar sobre. Cara, não é desprezando Acilino Freitas, que é um ídolo, mas eu já vi em comparações as pessoas desprezarem, falar que Eder Joffre foi um qualquer. Gente, não me façam falar que a violência resolve essas situações. Ele também é arquiteto. É um lutador lendário. Detalhe, a primeira luta dele era de 6 rounds, sendo que viram que ele era tão habilidoso, ele era um lutador tão capaz, que rapidamente levaram ele para 10 rounds. Aí só demorou um pouco para ele ir para 12 rounds, porque foi questão de, na verdade, 12 não. Aconteceu um fato triste nos anos 80, vou pedir pro Boçando com a História falar depois, a mudança de 15 para 12 rounds. Ele foi induzido para 15 rounds só quando ele começou a lutar, valendo o cinturão. Fight Harada foi lutas incríveis. Fight Harada, tão capaz quanto, equiparável, lutador lendário. O Éder estava numa condição física lastimável, ele não estava batendo piso, ele estava tendo uma dificuldade, tanto que não muito tempo depois ele se aposenta e depois de um tempo ele muda de categoria, se me bem recordo, ele já foi mudando de categoria. Seguinte, na lista dos 80 maiores lutadores dos últimos 80 anos, dá pra falar que é um por ano. A gente tem Sugar Ray Robinson encabeçando, Muhammad Ali na terceira, Joe Lewis na quarta, Roberto Duran, Willie Pipe, Sugar Ray Leonard nono, Pernell Whitaker em décimo, Monson em 11º, Marciano em 12º, Exort Charles em 13º. A gente só tá falando de lendas.
Logo atrás de Júlio César Chaves, na frente de Alex Arguello, Éder Joffre. E você não vai encontrar detalhe. 16º tá o lutador que é dito como talvez o maior peso galo. Para certos momentos, a The Ring via como Carlos Zarate o maior peso galo, sendo que eu penso, balela. Eu vou fingir que isso não é canon. Infelizmente a wiki dele na BoxRec tá bem pouco escrita, desenvolvida. Daria para colocar as homenagens. Daqui a pouco eu falo nisso. Eu tava lendo sobre Muhammad Ali. Seguinte, pela The Ring, ele teve em 3 edições. Maiores lutadores de todos os tempos. De diversos anos. Tem 75, tem 94, tem 98. Teve também 2012 e por aí vai. Aqui a gente tem Joe Lewis, Muhammad Ali nos pesados. Aqui peso médio. Sugar Ray Robinson obviamente vai ser o maior de todos os tempos do peso médio. Essa lista tá errada. Ninguém pode colocar Sugar. Vai se ferrar quem coloca Sugar Ray Robinson atrás. Puta que pariu. Porra, ter missão essas horas é uma boa, né? Os escritores trabalham bêbados. Na lista de peso galo, na edição de março de 75, o Éder Joffre era o 4º. Sendo que na edição de 1994, de maio, ele era visto como o 2º. Quer dizer que não maior. Em certos momentos ele é visto como maior. Aqui estão pegando alguns recortes. Éder Joffre é visto sim como o maior de todos os tempos. Da mesma forma como Carlos Zarate é visto também como todos os tempos. Está correto. Eu acho que é muito mais seguro a gente colocar Éder do que Carlos. E não é desprezando, mas é sendo fiel. Aqui você vê a The Ring Magazine. Estou para fazer alguma forma de adquirir. Na edição de 96, listando de 46 até 96, os 50 maiores lutadores dos últimos 50 anos. Em primeiro lugar, Sugar Ray Robinson. Em segundo lugar, Muhammad Ali. Em terceiro, Roberto Duran, Willie Pep. Em quarto, Sugar Leonard. É por isso, por sinal, eu vou levantar o porquê as pessoas falam que o Roberto Duran é o maior. É o maior dos 4 reis. Porque ele fez muito mais. Eu acho que em habilidade técnica, capacidade, Sugar Ray Robinson Leonard se destacou mais. O Roberto Duran ele fez mais. A gente tá falando de um deus do boxe a nível nacional. Éder Joffre, sendo que novamente Carlos Zarate lá atrás, ó. Aqui, pra quem fez a lista de 94. Aqui, cara que fez a lista de 94. Detalhe, na lista de 2003 dos 100 maiores punchers da história. E maluco, aqui só tem diabo. Joe Lewis. Porra, Joe Lewis era um demolidor. Um ditador, ficou anos segurando a cinta. Jimmy Wilde é o maior peso mosca. Dentre os maiores pesos mosca da história, ele matou, se bem recordo, 2 ou 3 oponentes. Lendas do Antigo Testamento. Ele pra mim também é um ídolo. Ele nasceu em sabe-se lá que ano e morreu em 69 aos 76 anos. Eu não vou fazer as contas, estou com preguiça. É o direito que me assiste. E gente, aqui a gente já tá falando de punho revestido de aço. E nessa lista a gente tem Éder Joffre, que é o único brasileiro. Aqui eu tava lendo sobre a Fight Magazine, Lutadores do Ano. O que acontece, eu vou até colocar aqui, vou até traduzir para falar em exatas palavras. Ela foi fundada por Nat Frazier, fundador da The Ring, que é um escritor absurdamente importante. É o boxeador e conquistasse maior estima esportiva por sua conduta e qualidade, ao qual deveria cumprir os seguintes pontos. Ele deve ser principal em sua contribuição para a habilidade e ciência e não precisa ser necessariamente um campeão. O premiado deve aliar sua posição elevada no ranking com uma posição semelhante de esportista. Deve se associar
habilidades de lutas, boas relações públicas e reputação de vida limpa e moral. O boxeador que recebeu o prêmio deve ser reconhecido como exemplo para a crescente juventude americana e mundial. Oi, pai. The Ring optou por não entregar 2 vezes. Eu não vou entrar nos méritos. 51. Na época Tem de Fernanda Roça, não 1960, ele não deteve, mas aí era estima do público. Cassius Clay foi eleito 2 ou 3 vezes, eu acho. Tá, aqui não é muito importante. É um artigo que eu sugiro a leitura na The Ring, feito por Lee Groves. Excelente texto. Eu tava lendo aqui. Eu já coloquei o 9º maior boxeador de todos os tempos, ou ainda não cheguei nessa parte. 9º. Aqui, 9º. Outras coisas que eu tive que ler. Tem um livro que eu recomendo a compra. 605 páginas, maluco. O trabalho deve ser inestimável. Detalhe, ele aqui eu achei informação sobre ele ser meio italiano. Nascido de pai... Caraca, não falou os nomes de acho. Vamos ver. Eleito o 41º lutador mais brabo dos rankings da The Ring. Aqui eu interessado em comprar. Pra assinar The Ring. Detalhe, porque eu falo que dependendo do ano você vai ver como não foi o lutador, dependendo da revista. Foi dependendo de qual edição. Muhammad Ali era o lutador da década, sendo que em alguns momentos ele foi o segundo. Seguinte, eu vou fechar com o seguinte texto, escrito por Nat Fraser, que é o fundador da The Ring, como um grande colecionador e escritor relacionado ao budilismo. A gente está falando de talvez um dos maiores nomes do boxe, sem boxear. Eu não sei se esse cara boxeou, não vou entrar no mérito. Eder Joffre, o segundo maior lutador peso por peso da história do boxe por Dan Coco. Sugar Ray Robinson é geralmente considerado pela maioria dos boxeadores em boxe como o maior lutador peso por peso de todos os tempos. Eu concordo de todo o coração. Eu não tenho muita opinião formada. Eu vou parafrasear. Talvez eu possa assinar embaixo, mas sem muita relevância. Mas quem é o número 2? Eu gostaria de defender que o ex-campeão peso galo e peso pena Eder Joffre do Brasil. Por que você pergunta? Porque aqueles tiveram a sorte de tê-lo visto pessoalmente e dizem que ele era igual a Sugar Ray Robinson. Na verdade, teria diferença. Sugar Ray Robinson era mais móvel e Eder Joffre, eu acho que teve a defesa mais sólida e fechada da história. Talvez as pessoas digam que a defesa dele não era muito fechada, porque o punch da categoria não era tão brutal. Mas ele era extremamente técnico e, meu Deus do céu, o cara tava sem posicionar de forma muito boa. O QI de luta dele não fazia só ele achar umas brechas para ele encaixar os socos poderosos, mas também impedir que alguém pegasse ele na surdina. O falecido lendário historiador do ringue, Nat Fraser, fundador e editor da The Ring, comparou Joffre favoravelmente com veteranos do passado, sendo que, detalhe, ele viveu naquela época e declarou peso por peso o melhor lutador de sua época. Ele repetidamente se referiu a Joffre como o peso galo Sugar Ray Robinson. Esse é um grande elogio se você considerar que Fraser, em sua longa e distinta carreira, testemunhou os imortais Jack Johnson, Sam Langford, Joey Gans, Darren McGovern, Jack Dempsey, Jenny Tunney, Harry Rios, Harry Crepe, Tiger Flowers, Benny Leonard, Kid Chocolate, que lenda, Tony Canzoneri, Jimmy McLaren, Bunny Ross, Ian Armstrong, Willie Pipe, Saint Cedric, Joey Lewis, Sugar Ray Robinson e muitos outros. Gente, metade das listas que eu falei eu conheço como lendas do Antigo Testamento.
Joffrey, como Sugar Ray Robinson, era um estilista supremo, um embotizador de livros ilustrados com grande poder. Ele não era só técnico, ele não era só perfeitinho e exemplar e construído no bots tradicional, mas ele tinha uma porrada de assassinar. Ray era um botizador em pé, realmente no sentido de ser um lutador móvel. Andava muito assim, ele lutava muito com o ombro para defensivamente, ele andava muito com o ombro para frente, para se absorver ele defendia assim. Ele trabalhava jab em qualquer direção muito bem. Ele avançava de muito longe, ele conseguia embalar. Isso é Sugar Ray Robinson. Ai, peraí. Agora, quando a gente fala de Eder Joffrey, é um estilo semi-agachado de oscilações, pêndulo e esquiva. Seria num sentido mais defensivo assim. Muito fechado, os golpes muito precisos. Ele não trabalhava tanto essa mobilidade extraordinária, mas ele trabalhava movimentos muito bons, esquivas, muito fechado, sempre muito fechado. Talvez ele tenha sido o lutador mais fechado da história do boxe. A gente pode fazer comparações. A base do estilo, a construção é diferente. Mas eu posso criar correlações na forma de combater com Salvador Sanches, o maior mexicano de todos os tempos. Éder lutava numa posição semi-agachada. Éder era muito paciente no ringue, gostava de tatear nos primeiros rounds em busca de pontos fracos. Ele era adepto de trabalhar o corpo para derrubar os oponentes, antes de subir as escadas e carregar seu excelente gancho de esquerda ou sua mão direita reta. Maluco, a direita dele é histórica. A biografia de Joffrey no Cyberbots Zone escreve da seguinte forma: ele tinha tudo que um grande lutador deve possuir: poder em ambas as mãos. Ao contrário de seus colegas, ele também era um botizador tão habilidoso quanto Sugar Ray e foi abençoado com refreshos, habilidades defensivas inacreditáveis. Também um grande case de luta a nível defensivo. Para completar, ele também tinha um queixo de aço, resiliência de Jake LaMotta. Putz grila, a gente está falando do maior tanque de guerra da história. Talvez sua qualidade mais surpreendente tenha sido a capacidade de adaptação. Joffrey era um lutador muito inteligente, conseguia mudar seu estilo para se adaptar a qualquer adversário. Ele podia ser fofo, brigão, qualquer coisa. Era uma obra de arte. Ele fazia tudo isso sendo vegetariano. Adendo. Ele fazia isso sendo vegetariano. Pô, que ênfase boa que o cara quis dar. Mas realmente ele se ajustava muito ao ritmo do oponente. Ele não mudava a guarda, ele podia fazer leves alterações em ângulos, mas ele era muito... Ele se encaixava, ele se adaptava ao ritmo do oponente, à luta do oponente. Joffrey tinha 24 nocautes suas primeiras 37, com 3 empates, manchando o recorde perfeito seu caminho para o título mundial. Essas pequenas manchas foram apagadas de forma convincente. Ele espancou todo mundo, ou seja, em 65 ele já pensava em se aposentar por uns anos, mas ele não fez porque era um herói nacional no Brasil. Depois de Pelé, Joffrey era considerado o maior herói esportivo do Brasil. A gente poderia colocar ele como o segundo a terceiro maior esportista da história do Brasil, de forma um tanto segura. Em 65 ele foi defender o título contra um grande monstro do Hall da Fama, Masahiko Fighting Harada. Ele teve que perder 2 quilos no dia e perdeu por dividida. As pessoas falam que é garfo, eu não falo que é garfo não. E a gente tem que reconhecer os méritos do Fighting Harada. Mesmo questão de fôlego, de render, o Joffrey diminuindo, o Joffrey era um cara que venceria qualquer um, porque ele venceria qualquer um. Então você não ser vencido diz muito sobre a sua habilidade. A maioria dos observadores sentiram que o Joffrey merecia o veredito. 3 meses depois, agora com 30, que era velho para os padrões dos pesos mais baixos, até hoje é um pouco, envelheceu um pouquinho melhor, mas ainda assim é uma idade um tanto avançada. Ele retornou um toque para uma partida
Ele ficou 2 libras abaixo do limite. E essa não foi tão... Essa foi um pouco menos bruta que a outra, mas também não foi muito melhor não. Na condição obviamente enfraquecida, o talentoso Harada era simplesmente forte demais para o Joffrey. Novamente tomou por decisão estreita. Harada era o tipo de cara que matava. Se você não foi morto, quer dizer que tu era sinistro. 3 anos depois ele voltou como pena e deu uma das maiores reviravoltas. Em 4 anos, 14 vitórias consecutivas para lutar contra José Legra, futuro vídeo do canal. Legra era uma versão menor do Muhammad Ali, com recorde de 130. Poucos acreditaram que Éder com 37 conseguiria, mas conseguiu, né? A lenda é lenda. Uma luta acirrada. Joffrey mostrou talentos superiores no ringue para uma majoritária. Ele enfrentou outro Hall da Fama, o qual ele ganhou, Vicente Saldivar, que era 7 anos mais novo. Essa última luta em questão ele dedicou ao pai falecido. Deixa eu dar continuidade. Ele foi introduzido ao Hall da Fama em 92. Descrito pelo diretor executivo do Hall da Fama, um lutador robusto, 2 punhos e grande soco. Lembre-se, embora a maioria dos fãs americanos não tenham dito, as chances de vê-lo em ação, houve um tempo no início e meados dos anos 60 que ele era considerado o maior lutador peso por peso do mundo. A gente está falando, talvez as pessoas não podem não ter noção, mas aconteceu uma razão. Houve uma perda de muitas gravações esportivas. Tinha um estúdio que tinha muitas lutas. Então, possivelmente, quase todas as lutas do Éder Joffrey se perderam. Um material de estudo que poderia fazer um avanço tão grande na história do boxe. Gente, vocês não sabem. Na tristeza eu falar isso. A gente tá falando de talvez o segundo maior lutador na história em questão de habilidade. A gente teve a honra de ter como brasileiro um dos maiores boxeadores da história em habilidade pura. Infelizmente a gente perdeu quase tudo. Ao avaliar a carreira do Éder, espero dar opinião sobre sua posição histórica, narrando sua carreira desde o nascimento uma academia até sua consagração. Ele nasceu para ser lutador. Ele nasceu numa academia de boxe. O pai era argentino de ascendência francesa e espanhola, e ao lado materno sua mãe era italiana. Seu pai, Aristides, ex-boxeador, dirigia, e sua mãe, Angelina, cuidava da academia. Éder tinha uma dúzia de parentes que ganhavam vida lutando boxe e luta livre, família Zumbano. Olga Zumbano foi uma das maiores lutadoras do mundo. Ralph Zumbano foi campeão dos leves e Norbert foi campeão europeu dos médios. Eu não vou detalhar mais a história, mas eu acho que já é o suficiente. Caraca, vocês não acabam nunca. Caraca, que textão, bicho. Tem muitas referências. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco diferente do convencional. É quase que uma retrospectiva da história do Éder Joffrey. Foi um vídeo que, eu vou ser sincero, eu tentei elaborar o meu react, só que tava chegando a 10, 15, eu pensei, cara, tem muito pra falar. E sério, depois de eu falar a importância pro Éder Joffrey, pra mim eu não podia fazer menos. Roberto Duran me inspirou muito como lutador, como usar o cérebro, usar mais a mão reta. Mike Tyson foi a primeira imitação que eu fiz. Tem muitos lutadores importantes. Now I Know é uma inspiração, Nonito Donaire é uma inspiração, mas o lutador mais importante na história do canal, de forma segura, é o Éder Joffrey.
Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse tipo de vídeo para lutadores de importância enorme, fazer uma retrospectiva toda, porque fazendo um react talvez não seja fiel. Eu até penso no futuro fazer como se fosse um documentáriozinho sobre os lutadores, mas nesse momento a necessidade foi essa. Eu vou gravar o react. E eu não vou apresentar o lutador dessa vez. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal. A gente tá chegando a 90 inscritos. Esse é o especial de 90 inscritos. Eu no momento não cheguei, mas esse é o especial. Compõe. Eu fiz uma votação. Tinha a Danila, que é campeã mundial. Sertão, campeão mundial. Patrick, campeão mundial. Bia Ferreira, nova campeã mundial. E o lendário. Aí eu pensei, pô, vamos deixar o Éder pra depois. Tá bom, 5 votos, deixa pra lá. Me ajudem a chegar em 1000 inscritos. 1000 inscritos, eu vou dar início a projetos maiores. Espero que vocês gostem. Não deixe de apertar o botão do gostei. Motiva o viciado. Aperta o botão de compartilhar. Me divulga. Divulga meu trabalho. Divulga o trabalho dos meus colaboradores. Não deixe de comentar. Comenta. Mais qualquer outro vídeo. Vocês podem comentar qualquer coisa em qualquer vídeo. Mas mais que todos, não deixem de prestar homenagem ao Éder Joffre. A gente tá falando do lutador mais importante da história brasileira. Eu espero que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis e façam as pessoas se inspirarem nele. Eu não digo que você tem que substituir seus ídolos pelo Éder Joffre, não digo necessariamente, mas conheçam. Se vocês têm como ídolo Celino Freitas, excelente. O cara tinha esse cara como ídolo, procura. Não fiquem só presos ao Éder Joffre. A gente teve 7 ou 8, não lembro. A gente teve Miguel de Oliveira, teve Sertão, teve Patrick, teve a Volante, Rose. A gente tem Danila, a gente tem a Bia, a gente tem o próprio Celino citado, a gente tem o Éder. Vou me despedindo. Raul.